nós vamos aprender sobre a ligação covalente. E aqui é a ligação covalente. Nós aprendemos na última aula a ligação iônica. Então, hoje, vamos estudar um pouquinho da ligação covalente e o quanto ela é diferente da ligação iônica, tá, gente? Vamos lá. A ligação covalente é aquela que ocorre pelo compartilhamento de elétrons. Eles compartilham o elétron. Lembra lá da ligação iônica? A iônica era a transferência. Um elemento perdia elétron, né? O outro elemento ganhava elétron. Aqui não, eles compartilham. Mas por que, professora? Nesse caso aí eles compartilham? Porque, na verdade, a ligação covalente ela é formada por dois ametais. E qual é a característica dos ametais que a gente já viu? Os ametais têm 4, 5, 6 ou 7 elétrons na camada de valência. E aí a gente já viu que eles não querem perder de jeito nenhum. Eles só querem ganhar, porque eles já têm muito. Imagina, você tem 6 elétrons. Faltam somente 2 para você ficar estável. Você vai querer doar os seus elétrons para alguém? Não. Então, os ametais, quando se unem, a única maneira deles fazerem ligação é compartilhando. Como assim compartilhando, professora? Gente, compartilhar. Vocês não compartilham a caneta em sala de aula? Você fala, me presta aqui um pouquinho a sua caneta rosa. Aí o outro fala, professora, me presta a sua caneta vermelha. E nunca mais a gente vê a nossa caneta, né? Os alunos nunca devolvem. Mas tudo bem, aqui não acontece isso na ligação covalente. Nós temos os ametais, eles têm muitos elétrons na última camada, e aí eles querem fazer ligação. Quando eles se ligam com outro ametal, eles fazem ligação covalente, eles compartilham os elétrons. Nós temos também a ligação covalente que acontece entre um hidrogênio e um ametal. Professora, o hidrogênio faz ligação covalente? Eu sei que ele tem um elétron na última camada. Por que ele faz ligação covalente? Gente, o hidrogênio só tem um elétron no átomo inteiro. Ele só tem um elétronzinho. Você acha que ele vai querer perder esse único elétron que ele tem? Claro que não, gente. Se ele perder esse único elétron que ele tem e for fazer ligação iônica, ele vai ficar sem elétron nenhum. Então, o hidrogênio é uma exceção. Ele é o único átomo que tem um elétron na última camada, mas ele faz ligação covalente, porque ele não quer perder aquele único elétron que ele tem, tá, gente? Então, ele também faz ligação covalente. Bom, a ligação covalente, coloquei aqui um exemplo para vocês. Por exemplo, o cloro ligado ao cloro. Quando o cloro se liga com outro átomo de cloro e forma o gás cloro, como é que essa ligação acontece? O cloro, como nós vimos, já tem 7 elétrons na última camada, então nenhum dos dois cloros vai querer ceder. Então, o que eles fazem? Compartilham. E aí eu coloquei para vocês aqui essa estrutura do compartilhamento dos elétrons. A gente coloca aqui, ó, o cloro com 7 elétrons na última camada, esse cloro aqui com 7 elétrons na última camada, e aí eles compartilham, eles pegam esse elétron deles aqui, ó, que está sozinho, e aí eles fazem assim um círculo, a representação da ligação covalente, na verdade, é você circular os elétrons, como eu fiz ali, tá? Então, você faz um círculo e aquilo ali representa o compartilhamento. O elétron, uma hora, fica aqui com esse cloro, outra hora ele fica aqui. E aí o elétron fica o tempo todo sendo compartilhado pelos elementos cloro. Certo, gente? E aí, eu tenho aqui a fórmula estrutural eletrônica, tenho a fórmula estrutural normal, que é representada por um tracinho só, tá? Aqui a gente representa a ligação envolvendo os elétrons. Aqui eu só represento por um tracinho. E a fórmula molecular, que é a quantidade de átomos que formam aquela minha molécula. Certo? Coloquei aqui agora um exemplo com o hidrogênio, gente. Olha o hidrogênio. Na verdade, aqui, gente, é um S1, tá? Até coloquei aqui, ó, um elétron na última camada, tá? Saiu errado aqui. Mas vamos continuar. E aqui o oxigênio, ó, tem 6 elétrons na última camada, tá vendo? 6 elétrons. O hidrogênio só tem um elétron no átomo inteiro. Eu já falei para vocês. O hidrogênio, ele não quer doar um único elétron. Então, ele é exceção da ligação covalente. Então, ele vai ser o único elemento que tem um elétron na última camada e que vai fazer ligação covalente. Certo? E é o que ele faz. É o caso da água. O oxigênio tem 6, precisa de 2 para ficar estável. O hidrogênio tem 1, então ele compartilha um elétron com esse hidrogênio.
e ele compartilha um elétron com esse outro hidrogênio, e aí fica todo mundo estável, certo? Aqui eu tenho a fórmula estrutural de Lewis, mostrando o compartilhamento dos elétrons, e a fórmula estrutural normal, tá? A fórmula molecular é H2O, que é a fórmula da água. Bom, na aula online, gente, pode ficar tranquilo, que eu vou fazer todas essas estruturas no quadro para vocês, não vai ter confusão, tá? Bom, aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês, ó, de fórmula molecular, de fórmula estrutural eletrônica e de fórmula estrutural normal. Vocês vão perceber que na fórmula estrutural eletrônica eu mostro aqui, ó, tá vendo? Eu mostro os elétrons, que são os pontinhos, e o tipo de ligação, certo? Na fórmula estrutural eu represento a ligação por tracinhos somente. E a fórmula molecular eu só boto os elementos e a quantidade de cada elemento que eu tenho na minha molécula. Tá bom? Bom, vamos estudar agora a polaridade da ligação covalente. A ligação covalente ela pode ser polar ou apolar. A ligação covalente polar é aquela que acontece entre elementos diferentes. Por quê, professora? Bom, sempre que eu tenho elementos diferentes, sempre tem um elemento que ele é mais forte. E aí o que ele faz? Eu pego, por exemplo, aqui, vou compartilhar, finge que isso aqui é um elétron, com um outro átomo, um átomo invisível que está aqui na minha frente. Vou compartilhar, falar assim, ó, vou te emprestar um pouquinho. E aí eu empresto para ele. Ele vai, me devolve e me empresta um outro elétron dele. E a gente vai fazendo isso o tempo todo, compartilhando elétrons. Só que como nós somos átomos diferentes, sempre tem um que é mais forte. E aí o que é mais forte faz assim, me dá, vai ficar mais tempo comigo, vai ficar mais tempo comigo. E aí ele cria um polo negativo, porque o elétron é negativo, em cima dele. E aí a gente diz que a ligação é covalente polar. Já a ligação covalente apolar acontece entre elementos iguais. Quando os elementos são iguais, não existe quem é mais forte, quem é mais fraco. Os dois têm a mesma força. E aí, então, não ocorre essa briga do elétron ficar mais perto de mim ou ficar mais perto do outro elemento. Então, não forma polo em cima de ninguém. Então, ela é apolar. Tá bom, galera? Vamos lá. E agora, nós vamos aprender a ligação normal e a ligação dativa, tá? A ligação covalente normal é aquela que eu acabei de ensinar para vocês. É a ligação covalente polar e apolar pelo compartilhamento de elétrons entre os átomos, tá? Já a ligação covalente dativa, ela é uma ligação diferenciada, tá, gente? A ligação covalente dativa, ela é especial. Por que ela é especial? Porque, na verdade, o elemento já está estável e aí ele doa 2 elétrons numa ligação só para o outro elemento só para ajudar ele. Acredita nisso? É sim. Olha aqui o NH3. O NH3 está estável, tá? Só que como ele tem 2 elétrons sobrando, ele doa esses 2 elétrons para o BF3, tá? De livre e espontânea vontade, porque ele é uma pessoa, né, um átomo muito caridoso, então ele pega elétrons que estão sobrando, que não estão fazendo ligação na sua última camada, e empresta esses 2 elétrons ao mesmo tempo para um outro elemento químico, para esse elemento adquirir estabilidade. A ligação dativa, gente, ela é muito especial, tá? Mas nem todos os elementos fazem ligação dativa. Só os elementos que têm elétrons sobrando na última camada, tá? Bom, e para a gente finalizar, as características dos compostos moleculares, que são os compostos que fazem ligação covalente. Lembra que eu falei das características dos compostos iônicos? Aqui estão dos compostos moleculares. Eles, ó, têm baixos pontos de fusão e ebulição quando comparados aos compostos iônicos, tá, gente? Apresentam baixa dureza, apresentam baixa capacidade de condução de energia elétrica e de calor. E em temperatura ambiente, esses compostos são encontrados nos 3 estados físicos, no estado sólido, no estado líquido e no estado gasoso. Essas são as características dos compostos moleculares, são aqueles que fazem ligação covalente, tá? Bom, gente, então a gente fica por aqui hoje e no próximo vídeo a gente vai aprender sobre a ligação metálica. Beijo!